Vamos começar aqui as questões. Vocês podem indo aqui embaixo na tela, vai continuar aparecendo o número do nosso PIN. Vocês podem se cadastrar pelo programa do Kahoot, né? Fazendo download do programa do Kahoot e se cadastrem para interação. Nosso primeiro caso é um paciente de 18 anos. Esse paciente de 18 anos, ela é uma menina, é uma mulher, alérgica à penicilina, com quadro de tosse produtiva há aproximadamente 15 dias, com piora noturna. Tem os antecedentes pessoais. Ela tinha um refluxo gastroesofágico, estava em uso de bromoprida e procurou o pronto-socorro com uma queixa de tosse e secreção esverdeada. No pronto-socorro, recebeu sintomáticos e alta para casa com claritromicina por 10 dias. Após 3 dias de antibiótico, ela apresentava melhora importante do quadro respiratório. Entretanto, após discutir com o namorado pelo telefone, apresentou o quadro de síncope. Foi levada ao pronto-socorro, agora já acordada, foi examinada e não apresentava qualquer alteração do exame físico. E aí a gente tem agora o primeiro questionamento sobre esse quadro. Qual seria a melhor conduta inicial para esse paciente? Vocês vão ter um tempo para votar, lembrando que vocês colocam a cor que no aparelho celular de vocês vai aparecer somente a cor, não aparece o escrito. É só votar na cor que você acha que a alternativa é correta. Então, o vermelho é realizar a monitorização, o amarelo, alta para casa com acompanhamento da psiquiatria, o azul, orientar a família sobre a benignidade do quadro e seguir o tratamento, e o verde, realizar o ecocardiograma, tomografia e tilt test. Então, vocês já podem ir votando, a gente vai observar as respostas. Muito bem, a opção da maioria das pessoas foi a realização da monitorização. E aí a gente vai observar, então, como é que esse paciente ele foi monitorizado. Então, a gente vai começar a observar qual que era a situação que esse paciente se encontrava ao ligar o monitor nessa menina. Então vamos lá, a gente observou, a gente tem alguns parâmetros. Então a gente tem essa monitorização, né? E a paciente apresenta momentos durante a monitorização, ela voltou a apresentar um mal-estar, né? Ela voltou a apresentar o mesmo mal-estar que ela tinha apresentado em casa e acabou perdendo a consciência. Então a gente tem a monitorização, vocês observam as características do eletrocardiograma, e ela apresenta de vez em quando alguns episódios onde se perde o sinal da oximetria, ela fica um pouco tonta, e aí, na sequência, volta ao normal. A gente tem de parâmetros saturação em torno de 98, a gente pode dar uma medida na pressão arterial. Vamos medir a pressão arterial desse paciente para a gente saber como que a gente se encontra nos momentos que está em ritmo sinusal. E o paciente segue fazendo alguns episódios como esse, rápidos, com perda do sinal da oximetria e volta ao normal. Pressão arterial de 120 por 80, né? A pressão arterial normal para a idade. E a gente volta a perguntar, então agora,
a seguinte situação. Eita. Um minutinho só. A gente volta a perguntar então para vocês uma coisa que é importante. Vamos lá? Então, aqui está a pontuação, lembrando que ganha quem vota mais rápido e vota correto. Então, esse paciente foi internado, foi monitorizado e apresentou esses episódios de síncope deitada, conforme vocês observaram na monitorização. O traçado eletrocardiográfico que foi registrado para essa paciente era este aqui da imagem. E a pergunta para vocês é a seguinte: qual o diagnóstico deste eletrocardiograma? Então a pergunta é: qual o diagnóstico deste eletrocardiograma? A gente observa em vermelho síndrome de Brugada, em amarelo síndrome de Wolff-Parkinson-White, em azul síndrome do QT longo e em verde taquicardia ventricular catecolaminérgica. Então a pergunta é: qual o diagnóstico deste eletrocardiograma? A gente está tendo as respostas. Então, olha só as respostas progredindo. Vamos votando, pessoal, para a gente poder... Bom, a maioria achou que era uma síndrome do QT longo. E a gente pode observar isso pelo eletro, né? Como a frequência cardíaca próxima de 60, o intervalo QT medido é igual ao intervalo QT corrigido. Então, aqui a gente está observando um intervalo QT bastante prolongado e isso fez com que esse paciente tivesse um episódio de desmaio. Então, vamos ao próximo passo da nossa discussão. Então, olha só, a Mari agora está com 1.566 pontos, a gente também está seguido da Jéssica com 1.528, o Nick com 1.519, mas vamos tentar correr atrás dos três primeiros, meninos. Vamos lá? Então, já que eu fiz o diagnóstico, qual o tratamento para esses episódios de taquicardia? Gostaria de saber qual o tratamento para os episódios de taquicardia. Vamos lá, a gente está tendo as respostas, começando a ter as respostas. Então, em vermelho, amiodarona, em amarelo, beta-bloqueador, em azul, lidocaína e em verde, sulfato de magnésio. Lembrando que se for uma criança, a amiodarona, a dose é de 5 a 20 mg por quilo. A lidocaína se faz 1 mg por quilo. Sulfato de magnésio entre 25 e 50 mg por quilo. E o beta-bloqueador depende do beta-bloqueador. Bom, vamos lá, a gente já tem 17 respostas. Muito bom. Olha, a resposta correta é sulfato de magnésio. Então, a maioria considerou a possibilidade de fazer sulfato de magnésio. Lembrando que a dose do sulfato de magnésio nessa arritmia, que é o Torsades de Pointes, é entre 25 e 50 miligramas por quilo, né? E no adulto de 2 a 4 gramas, o que significa de 2 a 4 ampolas de sulfato de magnésio a 10%. A gente vai vendo aí a evolução. Vamos... Agora uma pergunta bem simples. A claritromicina associada à bromoprida, né? Ela sempre prolonga o intervalo QT? Então, a gente tem aí para poder... a pergunta. Eu acho que não vai aparecer para vocês a votação. Eu vou pular essa votação. Tá bom? Porque eu acho que o tempo ficou bastante curto, né? Vamos... Então, nem sempre eu vou deixar essa pergunta depois para o Dr. Bruno, Dr. Newton,
comentarem um pouquinho sobre a questão da interação medicamentosa e a predisposição genética. Bom, apesar do quadro ser tratado de forma adequada, né, em um desses episódios que o paciente teve, ela evoluiu conforme o monitor cardíaco vai demonstrar agora na sequência. Então eu vou mostrar agora novamente o monitor cardíaco para vocês, para que a gente possa entender como foi a evolução deste paciente. Então a gente vai soltar aqui a nossa monitorização. E aí ela pega e evolui numa determinada vez para esse torsades que a gente viu. E na sequência acontece exatamente isto aqui. E, consequentemente, a gente perde completamente a questão da saturação, não consegue mais aferir a pressão arterial, e a gente está com esse ritmo. E a pergunta é justamente sobre este ritmo que está acontecendo agora, que é um ritmo completamente desorganizado. Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre a questão deste ritmo cardíaco, tudo bem? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do ritmo. A gente já sabe que ele evoluiu dessa forma, conforme o monitor já mostrou, e a pergunta que vem agora é como deveremos proceder na parada cardíaca nesse paciente, que tinha um torsades e evoluiu para um quadro de fibrilação ventricular. E essa fibrilação não foi prontamente visualizada, a gente não estava ao lado deste paciente. Então, quais são as alternativas? Como devemos proceder para esse paciente? RCP e desfibrilação o mais rápido possível, que é o vermelho. RCP e cardioversão elétrica sincronizada, que é o amarelo. RCP e epinefrina o mais breve possível, que é o azul. E RCP, desfibrilação e amiodarona o mais breve possível. Então vamos votando que a gente consegue, para a gente conseguir observar quais são as possibilidades. Então, o que a gente tem que fazer para este paciente? A maioria, a absoluta, acertou. A gente tem que fazer o quê? A RCP com a desfibrilação o mais breve possível. Então, a gente tem aqui o resultado. Vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta de verdadeiro ou falso. Eu espero que eu tenha acertado o tempo direitinho. Nesse caso, né, após o choque, e eu já fiz um magnésio, a lidocaína é preferencial à amiodarona? Porque a gente sabe que nos algoritmos de RCP, a amiodarona é igualmente eficaz à lidocaína. Mas e nesse caso aí? É melhor a gente fazer lidocaína que a amiodarona, caso precise fazer algum fármaco antiarrítmico além do magnésio? Verdadeiro ou falso? Então aqui as pessoas votando, vamos ver aqui. O tempo está acabando. Então vamos lá, vamos ver o que deu. Olha só, uma divisão. Seria... E eu vou deixar também para a gente comentar isso depois na discussão. A resposta é que é verdadeira. É melhor se fazer lidocaína que a amiodarona por conta de ser um QT longo. Tá? Mas a gente vai destrinchar isso aí ao longo da nossa discussão ao final desse caso.
Vamos lá. Vamos para uma breve revisão? Vamos dar uma olhada na revisão, enquanto ao final o doutor... uma revisão rápida de QT longo e ao final o Dr. Newton Carneiro, o Dr. Bruno Valdigem vão comentar um pouquinho sobre esse quadro e a síndrome do QT longo adquirida por conta de fármacos. Vamos... Então aqui a gente vai ver um pouquinho só a questão da aula. Um minutinho só que a gente já vai estar preparando para vocês. Então vamos à aula. Bom, a gente vai revisar algumas coisas rápidas sobre síndrome do QT longo. Tudo bem? Primeiro aspecto é que a síndrome do QT longo ela é responsável por morte súbita, seja ela do ponto de vista adquirido ou congênito. E ela é responsável por parte das mortes súbitas em coração estruturalmente normal, que são o maior número de mortes súbitas que a gente tem ao longo das estatísticas, né? Aqui é um trabalho realizado por mim, pela doutora Carla, pelo doutor Faustino, que mostra que 0,35% da população tem QT longo e nem sabe que tem. Isso avaliando os adolescentes. E a síndrome do QT longo é uma das principais causas de mortalidade em pacientes com coração estruturalmente normal. A gente observa que a síndrome do QT longo é muito mais frequente que a fibrilação idiopática, que a TV catecolaminérgica, que o Brugada, ou qualquer uma dessas outras síndromes. Como que a gente faz a mensuração? É o intervalo QT, medido em segundos, dividido pela raiz quadrada do intervalo RR, medido em segundos. Habitualmente, o percentil 95 é dado como 440 para homens, 450 para mulheres e 470 para crianças. Mas com essa coisa da Covid-19, tem novos parâmetros agora no percentil 99, que a gente já falou no outro webinar da semana passada. Um dos critérios de maior risco é essa macroalternância da onda T, que pode acontecer em alguns pacientes que têm os QTs mais prolongados, tá? Nas formas congênitas, né, os QTs longos congênitos, aí a gente tem as três primeiras formas, o QT longo tipo 1 e 2, que tem a morte relacionada ao estresse, e o QT longo tipo 3, que está relacionado ao sono, corresponde a 99% dos casos. E os demais tipos de QT longo correspondem a menos de 1% dos casos. E é possível a gente fazer o diagnóstico olhando a morfologia da onda T. Às vezes uma onda T mais bojuda é sugestiva de um QT longo tipo 1, uma onda T mais mal formada do QT longo tipo 3, um longo segmento JT com uma T no final bem formada pode ser sugestivo do QT longo tipo 3, que é o que está relacionado ao sono. A gente já observou que muitas vezes o QT é extremamente longo, que gera até bloqueios, né? E isso está associado a um risco maior de morte súbita. E essa macroalternância de onda T também pode estar relacionado a um risco maior de morrer subitamente. A gente viu no nosso caso, aquela arritmia que foi feita foi um torsades, né? Uma torção de pontas, então ponta para baixo, ponta para cima. Lembrando que o torsades é uma arritmia autolimitada, ou ela degenera para fibrilação ventricular, e aí ela tem que ser tratada como uma fibrilação ventricular. Como a gente viu, o QT longo tipo 1 e tipo 2 estão muito relacionados ao estresse, o tipo 1 ao exercício, o tipo 2 à emoção, e o QT longo tipo 3 está muito relacionado à questão da morte durante o sono. Por isso que ele tem um número maior de mortes, é mais difícil de realizar a prevenção. Nesse caso, especificamente, a gente teve um problema da interação de drogas, e a gente pode estar checando sempre a interação de drogas em sites como qtdrugs.org ou o Credible Meds, também ajuda muito, eles vão se direcionar para o mesmo site e a gente pode ver as interações. E aqui a gente vê que a azitromicina, a claritromicina tem um risco aumentado de QT longo, assim como alguns procinéticos. Eu gostaria de abrir a discussão agora para o Dr. Bruno e para o Dr. Newton comentarem sobre o caso e sobre as coisas que eles observaram durante
este primeiro caso. Dr. Bruno, Dr. Newton? É todo de vocês. Dr. Newton primeiro? Você me ouve, velho? Pode ser o Dr. Newton primeiro. Você me ouve, Rogério? Perfeitamente. Então tá bom. Então, só para recordar esse primeiro caso que o Rogério apresentou, né, já que a gente tem outras pessoas entrando aí no webinar, foi de uma moça, né, com um episódio de síncope, então perda de tônus e consciência autolimitada, sem pródromos, né, pouco pródromo, e ela vinha em uso de um antibiótico, macrolídeo, né, e já fazia uso de um procinético, né. E aí na monitorização a gente conseguiu flagrar a arritmia, né? Então, é um caso de síncope, e a grande pergunta em síncope, né, Rogério e Bruno, é se a etiologia é cardiogênica, né? Então, por isso da primeira pergunta que foi feita, todo mundo acertou, que era importante fazer essa monitorização, desde que você não consiga definir muito bem que seja uma síncope benigna, vasovagal, e essa monitorização foi bem a tempo, flagrando uma torsade, uma TV polimórfica, né? Aí a gente falou sobre síndrome do QT longo, tem a possibilidade disso ser uma característica congênita ou adquirida. Então, se a gente pensar que mais ou menos uma pessoa para cada 1.500, 1.000 a 2.000 pessoas tem lá uma mutação que pode predispor a ter esse intervalo QT prolongado, fica bem evidente a importância desse tema. E, obviamente, é muito propício a gente discutir isso, né? Quer dizer, a gente discutiu a semana passada sobre a pandemia, sobre os fármacos que são utilizados, então a revisão que o Rogério acabou de apresentar, obviamente, não foi por acaso, né? A gente caracteriza, então, um QT longo, um QT corrigido acima de 500 como um QT que possivelmente tem um potencial de causar TV polimórfica maior, né, um potencial de uma arritmia mais grave, né. Talvez valha uma dica aí de bate-pronto, você falou sobre a morfologia da T, né, Rogério? Interessante, né, que às vezes a medida do QT, que parece uma coisa simples, né, pode gerar alguma dúvida, né, pela presença da onda U. Tem trabalho mostrando algum erro possível até em grupos de médicos especializados. Mas existem algumas regras gerais. Então você falou sobre a morfologia da T, ou quando o intervalo QT é maior do que o intervalo RR, né? Então isso são coisas que podem te levantar suspeita para que você faça uma medida mais acurada, né? O Rogério colocou o monitor ali, quem estava desde o começo viu que ele sempre bateu na tecla assim, olha, perdeu oximetria. Então, se esse é um paciente que está na UTI e começa com um traçado completamente caótico, óbvio que artefato é uma hipótese diagnóstica, né? Mas se exatamente naquele momento você perdeu o pulso, né, perdeu a oximetria, não perca muito tempo, né? Provavelmente o que aconteceu foi um evento só, causando as duas alterações de monitorização, né? É o mais provável, o evento é a torsade, né? O QT longo no paciente internado é importante também, né? Então a gente sabe que tem aquele grupo que você tem que ficar de olho, né? Fazer algum eletro, né, Rogério? Então, paciente de mais idade, baixo peso, polifarmácia, distúrbio eletrolítico, o paciente em isquemia, né? Então, esses são os pacientes que a gente tem que ficar mais atento quanto a esse risco, né? Foi esse apanhado aí, mais ou menos. Bruno, Rogério, vocês querem continuar? Bruno? Bruno deseja comentar alguma coisa? Você consegue voltar para o eletro, Rogério? O eletro do QT, deixa eu ver se eu encontro aqui um pouquinho. Eu vou ficar te devendo vou ficar te devendo o eletro. É interessante. Não, tudo bem. Isso aí, além você já debatendo sobre isso, além de causas adquiridas, que é uma coisa que virou, o Newton falou muito bem, voltou em evidência por conta de todo esse debate de medicações, de associação de medicações antigas, que nós não estávamos mais habituados a trabalhar com elas. O congênito ainda
é mais frequente na faixa pediátrica, né? A gente colocou opções ali, e as opções, dentro das opções, tinha algumas que faziam alterações de intervalo PR, por exemplo, para a excitação. A gente tem um hábito de geralmente errar o diagnóstico, porque a gente, encontrando uma coisa, a gente pula o segundo diagnóstico. Então, o paciente está bradicárdico e facilmente todo mundo pula para olhar uma bradicardia sinusal e ignora completamente as medidas. Intervalo PR, morfologia do onda P, morfologia do QRS, duração do QRS e especialmente intervalo QT. Nesse caso, ficou fácil medir o intervalo QT porque é mais fácil, porque o QRS é estreito. As outras formas de medir com QRS prolongado, pacientes com bloqueio de ramo, por exemplo, são menos confiáveis, mas ainda assim um QT maior que 500 milissegundos em qualquer cenário de bloqueio de ramo já chama atenção também. Mas é um caso muito bom para chamar atenção, e fazia tempo que eu não vi uma torsades dessa forma no monitor, graças a Deus. Espero que eu fique mais tempo sem ver também. Isso é muito bom, a gente não encontrar isso frequentemente. Vamos agora ao nosso segundo caso de hoje. Lembrando que as pessoas que chegaram agora, que estão entrando, podem participar com a interatividade a partir de um aplicativo que pode ser feito o download ou na Apple Store ou na Google Play. E vocês vão buscar um aplicativo de nome Kahoot, tá? Esse aplicativo que é o aplicativo Kahoot, que vocês podem fazer o download ou na Apple Store ou na Google Play. Vocês vão fazer o download, fazer o cadastro de forma muito rápida e na sequência vocês vão usar esse PIN. O PIN que é 5517696, para que vocês possam participar da interatividade e também visualizar e decidir o rumo que essa simulação vai tomar. Então, vamos partir agora para o nosso segundo caso. Nosso segundo caso é uma paciente de 15 anos que apresenta um quadro de palpitação taquicárdica. Esse quadro de palpitação taquicárdica há 1 hora, levando ao pronto-socorro para avaliação. Chegando no pronto-socorro, ela é prontamente levada para a sala de emergência e apresenta a monitorização as seguintes características que eu vou mostrar para vocês em poucos segundos. Minutinho só, que vocês já vão ter o seu traçado liberado. Então, o paciente apresentava este padrão eletrocardiográfico, que vai aparecer na tela de vocês agora. Então ele apresenta esse padrão eletrocardiográfico, a gente tem aí as medidas de saturação. O paciente satura em torno de 98%, tem uma frequência em torno de 257 batimentos por minuto. Vamos dar uma conferida aqui na pressão arterial. Então a gente está medindo a pressão arterial de forma não invasiva. A gente está vendo aqui agora os parâmetros que esse paciente tem. Vamos dar uma olhada, ver se ele tinha algum quadro febril. Vamos dar uma medida na temperatura periférica. A gente está vendo aí, então, a gente tem uma frequência cardíaca de 250 aproximadamente. A saturação de 97, temperatura de 36,9, pressão arterial 126 por 83. Então, a partir desse parâmetro, a gente vai tentar olhar quais são os próximos passos para avaliar esse paciente. Então, vamos ver quais são os passos para se avaliar esse paciente, então. Após analisar o monitor e registrar o eletro, qual seria a sua conduta nesse caso? Então, olhando após analisar o eletro e vendo o monitor, a pergunta é:
qual seria a sua conduta neste caso? Vamos lá? A conduta após o eletro da monitorização seria, em vermelho, amiodarona endovenosa, em amarelo, propafenona, em azul, adenosina e em verde, cardioversão elétrica sincronizada. Então a votação está aberta para que vocês possam escolher qual a melhor forma de tratar esse nosso paciente. Então a gente já vai tendo as primeiras respostas. Então a gente tem a amiodarona endovenosa em vermelho, propafenona por via oral, pill in the pocket em amarelo, adenosina em azul e a cardioversão elétrica sincronizada em verde. Muito bem, a resposta foi adenosina, 3 pessoas apenas votaram, mas a gente espera que mais pessoas participem nas próximas votações. Vamos ver então o que foi feito. Então, vamos ver como é que foi revertido esse paciente, que eu acho que é o mais interessante, né? Vamos dar uma olhada como é que ele foi revertido. A gente tem ele realizou. Então aqui o paciente a gente vai administrar a nossa dose de adenosina. Então voltando ao nosso traçado de monitor, a gente vai administrar a nossa adenosina. Então a gente administrou a adenosina. O paciente sai um pouco mais bradicárdico e a frequência cardíaca volta ao normal. Então, eu queria que vocês observassem agora esse padrão eletrocardiográfico. Então, a gente vai observar agora o padrão eletrocardiográfico desse paciente para poder responder as próximas questões. Então vamos lá. Então vamos lá responder as próximas questões. Então, a pergunta a seguir aborda justamente o eletro que a gente tirou após a reversão. Então, a pergunta a seguir aborda esse padrão eletrocardiográfico. Então, eu gostaria de saber, neste padrão eletrocardiográfico, a pergunta é, qual o diagnóstico final? O diagnóstico final do quadro é síndrome de Brugada, em vermelho, taquicardia por reentrada nodal, em amarelo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, em azul, ou taquicardia atrial em verde. Então está aberta a votação. A gente tem um padrão eletrocardiográfico. Dá para a gente poder imaginar qual é o tipo de alteração que esse paciente apresenta. Basta você clicar na cor para poder fazer a votação. Então a gente tem lá síndrome de Brugada, em vermelho, taquicardia por reentrada nodal, síndrome de Wolff-Parkinson-White ou taquicardia atrial. Bom, a gente teve aqui a maior parte das pessoas aqui votaram em Wolff-Parkinson-White. Então gostaria de lembrar as pessoas que ainda não conseguiram entrar na interatividade, basta baixar o Kahoot e entrar no 5517696 de PIN para poder acessar a votação. Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre esse quadro. Alguns minutos após a reversão, inicia novamente um quadro de palpitação
conforme demonstrado na monitorização a seguir, né? Então eu vou mostrar um novo padrão de monitorização para a gente poder decidir agora qual que vai ser a conduta que a gente vai utilizar. Vamos lá. Vai utilizar para esse paciente. Vamos lá. Então eu vou liberar a monitorização para que vocês possam ver. Então o paciente estava, ele vem, faz novamente aquele quadro de taquicardia supraventricular com uma frequência cardíaca lá de 260. A saturação cai para em torno de 85%. E a pressão arterial agora está sendo medida. Ela gira em torno de 80/50, como vai aparecer no monitor para vocês. E aí, então, a nossa pergunta agora vai ser a respeito desse novo quadro. Frequência cardíaca 255, saturação 85, pressão arterial 80/50. Então, a gente vai trabalhar agora com esse quadro. Então, quanto a esse quadro que vocês acabaram de observar, qual vai ser o que a gente precisa fazer? Nesse novo quadro, há necessidade de fazer o quê? Fornecer oxigênio e realizar cardioversão elétrica sincronizada, realizar apenas a cardioversão elétrica sincronizada, realizar sedação e dobrar a dose de adenosina, lembrando 6 mg na primeira dose, 12 mg na segunda, ou realizar amiodarona endovenosa. Então a gente tem essas 4 alternativas. Em vermelho, a gente tem a fornecer oxigênio. Em amarelo, realizar apenas a cardioversão. Em azul, realizar a adenosedação e adenosina com dose dobrada. E em verde, realizar a administração do bolo ZV. Lembrando que para vocês só aparece as cores, o escrito está na tela por onde vocês estão acompanhando. Tá bem? Então, para quem quiser ir acessando nas próximas votações, o PIN do nosso quiz é 5517696. Bom, então o que tem que ser feito nesse caso é a administração. A gente tem que administrar a cardioversão elétrica sincronizada e administrar oxigênio para que esse paciente possa melhorar. Vamos passar o próximo. Qual seria a melhor conduta após a estabilização desse quadro? Então, qual seria a melhor conduta após a gente estabilizar o quadro? Tá bem? Então, a gente pode propafenona e beta-bloqueador em vermelho, amiodarona em amarelo, digoxina e ou beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, ou ablação do circuito arritmogênico. Qual seria a melhor saída para este caso? Então, lembrando para as pessoas que quiserem participar da interatividade, né? Basta acessar baixar o Kahoot pelo Google Play ou pela Apple Store e inserir este PIN, 5517696.
Vamos fazer uma revisão rápida desse caso. Eu gostaria, antes de fazer a revisão, eu gostaria de abrir para o Dr. Bruno e o Dr. Newton comentarem o que viram nesse caso e quais seriam as melhores condutas. Vamos começar pelo Dr. Bruno dessa vez? Vamos lá, Bruno? Oi. Quer comentar alguma coisa, comentar sobre o caso e sobre as condutas? Não, excelente. A taquicardia supraventricular é um tipo de arritmia que a gente inevitavelmente vai encontrar muito na prática clínica, não tem como fugir disso. O que chama a atenção na taquicardia supraventricular? Um intervalo, um complexo QRS estreito, que é menor que 120 milissegundos, que é menor que 3 quadradinhos pequenos, frequência elevada, geralmente frequência fica acima de 150, e a gente pode ver nesse caso em especial que na hora que ele sai da arritmia, que a pessoa sai da taquicardia, a gente consegue ver que o começo do intervalo QRS é bem arrastado, ele é lento, a impressão que dá é que ele começa, ao invés do que ele estava na taquicardia, que ele é bem curtinho, ele começa a ficar meio alongado no começo. Isso mostra a presença de um caminho a mais entre os átrios ventrículos, que se chama de via acessória ou feixe anômalo, e esse caminho a mais, ele facilita, vamos dizer, que o impulso elétrico se perpetue, ou seja, ele desce do átrio pelo feixe de Ricci até os ventrículos, e ele retorna para a base do coração e encontra esse caminho livre. Isso perpetua um círculo. Esse círculo é a taquicardia por reentrada atrioventricular, que é o que aconteceu nesse paciente. O que chama muita atenção? Além do risco de morbidade, que essas taquicardias incomodam, levam a cansaço, eventualmente dor no peito, e podem, com menor frequência, levar a instabilidade hemodinâmica. Quando existe a pré-excitação ventricular, que esse intervalo PR curto, esse começo empastado do intervalo QRS, isso pode levar à morte súbita. Em alguns pacientes não é uma coisa comum, mas alguns pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é taquicardia, sintomas e a presença pré-excitação, eles podem, e o PR curto, eles podem ter arritmias mais graves. A fibrilação atrial pode conduzir muito rápido por essa via anômala, pode levar à fibrilação ventricular. A gente passando ao longo do caso, foi discutido em relação à opção medicamentosa. Não se deve usar digoxina e não se deve usar bloqueadores de canal de cálcio, porque essas medicações podem levar à aceleração da via. Então, uma via que poderia, por exemplo, poderia conduzir até 200 batimentos por minuto, uma frequência alta, mas até tolerável para o ventrículo, pode subir para 250, 270 e pode, aí sim, instabilizar aquela pessoa. Então, são medicações que não devem entrar. E depois de todo esse tratamento, a adenosina foi importante, que bloqueou um braço da arritmia, mas ela voltou depois, e a gente acaba caindo num procedimento intervencionista, que é a ablação por radiofrequência. Aí, de repente, o Newton quer comentar alguma coisa de ablação também. Tá joia. Tá bom. Só para a gente não ser repetitivo, né, em relação a nada que já tenha sido dito, lembrar só da baixa probabilidade de uma instabilidade, né, em vigência de TAC supra, né. É possível, óbvio, né, mas a gente sempre pensa em alguma outra explicação clínica que cause essa instabilidade, né, num ataque de QRS estreito, mesmo porque também pode ser um ataque atrial, um ataque não dependente de uma reentrada específica, como era o nosso caso, né, que era um Wolff-Parkinson-White, né. Esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar, sobre a baixa probabilidade de instabilidade. O segundo aspecto, em relação ao tratamento, óbvio que o tratamento farmacológico pode ter algum espaço. O Rogério tem uma baita expertise em crianças, especificamente, acho que é uma população que a gente ainda pode pensar em algum momento, né, tem que ser individualizado o tratamento, né, mas a análise do eletro também ajuda a definir um pouco isso, né, então, esse eletro que o Rogério separou para mostrar para a gente, né, tinha um delta, como o Bruno falou, né, que é esse empastamento inicial em V1 e V2 bem positivo. E aí, se você usa qualquer um dos algoritmos, então, Arruda, Taguchi,
o Mills tem, você vai ver que isso cai para uma via lateral esquerda, o que é bom, né, para fazer em relação à ablação e em relação a baixo risco de complicação relacionado, por exemplo, a um bloqueio, né, que era o grande risco há muitos anos atrás. Então, a análise do eletrocardiograma ajuda bastante também nessa decisão, para que essa decisão seja uma coisa mais rápida, né, em relação ao tratamento curativo. Acho que é isso, acho que o resto já comentamos. Mas então, eu queria só aproveitar então agora, esses minutos finais, a gente vai... Vamos deixar o terceiro caso para a semana que vem. Lembrando que na semana que vem a gente vai fazer uma apresentação entre 6h30 e 7h30, provavelmente, a gente vai definir o horário. Gostaria de falar um pouquinho de algumas perguntas que surgiram na página da gente. Primeiro, cumprimentar a doutora Tereza, que está em Portugal, que o pessoal de Portugal tem alguns colegas em Portugal que ajudaram a divulgar, e ela está participando com a gente. A pergunta dela foi sobre o primeiro caso, se a gente teria que implantar ou não um desfibrilador. Eu vou aproveitar para poder responder. Nos casos quando é um QT longo adquirido, né, que é por conta de fármacos, eu acho que a gente tem que só orientar o paciente a não utilizar, porque aquele paciente tem uma predisposição genética a prolongar o QT e não necessariamente ele precisa do implante do desfibrilador, porque há causa removível. No caso do QT longo congênito que apresenta um torsades, esse sim, não há dúvida que precisa do implante do desfibrilador. Agradeço a participação do Dr. Amorim, que ajudou a gente a poder divulgar toda a apresentação. Quem quiser mandar alguma questão pelo chat, eu estou dando uma olhada. Eu peço desculpas, a gente teve alguns problemas com o Kahoot no final, por isso que houve uma diminuição do número de pessoas votantes, mas o que importa são as discussões das questões. A gente vai tentar resolver isso na próxima avaliação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que seja importante. Só falando que caiu o aplicativo ao longo do... Né, a gente está... aplicativo de... Mas estamos trabalhando... Vamos ver aqui. Bom, o pessoal mandou algumas perguntas Mandaram algumas perguntas pelo WhatsApp aqui. Eu queria perguntar aqui para o Dr. Newton qual seria... O que, na sua opinião, seria o melhor momento para a gente poder fazer a ablação do paciente portador de Wolff-Parkinson-White? A partir de que momento o senhor acha que seria melhor a gente fazer, principalmente nos pacientes mais jovens? O Bruno falou sobre o diagnóstico, né, sobre no que consiste a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? E apesar de descrita há muito tempo, a questão de estratificação desse risco, né, que na verdade seria um ponto forte para indicar a ablação, tem mudado até o último guideline, por exemplo, do ano passado, do europeu, né? Então, a gente usa ainda em alguns casos ergometria, Holter, outros métodos para tentar estratificar, mas a gente sabe que um quadro clínico espontâneo é a única coisa que de fato estratifica a via anômala como de alto risco. Então, um paciente que tenha crises repetidas, né? Paciente que tenha profissão de alto risco, né? Mais recentemente, até em crianças, a gente tem tido uma maior possibilidade do tratamento definitivo por ablação, né? Eventualmente com o uso da crio, ou, dependendo da posição, com radiofrequência mesmo, pelos materiais terem melhorado e desenvolvido muito nos últimos tempos, né? Então, a estratificação, quando há um evento súbito de uma FA pré-excitada ou síncope, é indiscutível que chegou o momento de fazer a ablação. Quando o paciente tem uma profissão de risco, quando o paciente não tolera tratamento farmacológico, é uma criança que já cresceu um pouquinho, né, Rogério? Você que cuida bastante delas, aí já tem um tamanho para um procedimento para poder passar por um procedimento com segurança. Acho que esses são os momentos. E a morfologia, né? Quer dizer, você consegue, previamente ao procedimento, tentar entender qual será a posição dessa via anômala, né? Isso também te dá uma ideia sobre risco do procedimento. Então, é uma avaliação complexa, mais global,
e ao mesmo tempo individualizada sobre as particularidades do paciente que fazem essa indicação ser mais precoce ou não. A evolução, né, de literatura, dos guidelines, né, de sociedade americana, brasileira e europeia, é uma evolução para que a gente tenha, para que a gente faça esse tratamento definitivo de forma um pouco mais precoce do que era antigamente. Isso é natural, né? As curvas passam, o tempo muda, então com um índice de complicação menor e com um sucesso prolongado, obviamente a gente indica com mais frequência esse tratamento, né? Olha, o Carlos Vageiro da Argentina está perguntando quais são os até a gente está disponível a ablação por radiofrequência. Vamos supor que a gente estivesse num centro menor. Quais medicamentos, o que a gente poderia fazer de medicamento? Né, até, você quer responder? Eu respondo? O que vocês preferem? Responde então. Quer responder, Bruno? Eu acho que o teu áudio está desligado. Bom, eu vou aproveitar então, a gente está com o problema do áudio do Bruno, eu vou aproveitar para responder. A gente está... Se você está num centro onde não há possibilidade da ablação por radiofrequência imediata, esse paciente mais precoce, você pode usar uma droga, no Wolff-Parkinson-White, uma droga que bloqueia a via acessória e uma droga que bloqueia o nó, né? Geralmente a gente utiliza propafenona combinado a um beta-bloqueador. Muitas pessoas falam que não pode, não posso usar beta-bloqueador no Wolff-Parkinson-White. Não. O beta-bloqueador ele evita as taquicardias ortodrômicas, evita as taquicardias antidrômicas, mas não diminui o risco de fibrilação atrial pré-excitada. Então ele sozinho não diminui o pior. Então por isso que ele tem que ser, você não utiliza ele como medicação única. Então você poderia usar a mildarona, mas é muito cruel para utilizar num jovem, ou propafenona. O problema é que o efeito pró-arrítmico da propafenona é tornar a arritmia incessante. Então muitas vezes ela torna a arritmia um pouco mais lenta, mais incessante. Então a gente habitualmente combina a propafenona a um beta-bloqueador para que a gente consiga uma taxa maior de sucesso no tratamento clínico desse paciente, até ele ser encaminhado a um centro para ablação. Tudo bem? Espero ter respondido as questões. Eu estou olhando aqui, eu acho que por isso é só. A gente está atingindo 1 hora de transmissão. Gostaria muito de agradecer a vocês, Dr. Bruno, Dr. Newton, parceiros na vida toda e parceiros nessa nova empreitada de ensinar pela internet, que isso a gente está sendo motivado pela pandemia, mas isso aí vai persistir nessa opção de ensino após o término da pandemia, espero. Bom, Dr. Newton, foi um prazer imenso estar com vocês. Suas considerações finais? Boa noite, pessoal. Obrigado, foi ótimo. Meu Kahoot caiu também, então acho que a votação ficou com um quórum menor aí, mas foi bem bacana. Até a próxima, Rogério. Bruno. Bruno, tem áudio? Obrigado pela presença, desculpa as falhas tecnológicas minhas, meu computador aqui, mas na próxima a gente conversa mais. Até semana que vem. Até semana que vem, mesmo horário, a gente vai fazer a nova apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Até. A gente se encontra na nossa próxima apresentação.